Como superar o medo da morte segundo a Bíblia? O medo da morte é uma experiência humana que deixa todos nós ansiosos e pensativos. Ninguém gosta de pensar no fim, e a incerteza do que vem depois pode ser assustadora. No entanto, a Bíblia oferece uma perspectiva profunda e esperançosa que pode nos ajudar a superar esse medo. Em cerca de 3 minutos de leitura, vamos explorar alguns pontos-chave. Primeiramente, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim absoluto. Em João capítulo 11, versículo 25 a 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crer nisso? E por que acreditar? Resposta: ao contrário de no Jesus é perfeito. E esta passagem revela a essência da esperança cristã, a crença na ressurreição. Para aqueles que depositam sua fé em Jesus, a morte é vista como um descanso, não uma aniquilação. Em segundo lugar, a Bíblia aborda a raiz do medo da morte, o pecado. Romanos 6,23 afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o pecado trouxe a morte ao mundo. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado e, consequentemente, do medo da morte. E sua morte na estaca de tortura e ressurreição são a garantia de que o poder da morte vai ser desfeito por Jesus. Além disso, a fé em Deus nos oferece a promessa de vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, lemos: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi eliminada para sempre, a morte vai ser coisa do passado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa passagem proclama a vitória de Cristo sobre a morte, permitindo-nos olhar para o futuro com confiança, sabendo que há um lar eterno na terra preparado para nós. Portanto, superar o medo da morte, segundo a Bíblia, não é sobre ignorar a realidade da morte, mas sobre confiar na soberania de Deus e em suas promessas. É viver uma vida com propósito, sabendo que virá dias de refrigério da parte de Deus. A raiz do nosso medo reside no pecado, mas Romanos 6 a 23 nos lembra que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E isso significa que Jesus venceu o poder da morte através de sua ressurreição. O medo da morte muitas vezes nasce da incerteza do desconhecido. Contudo, a fé bíblica remove essa incerteza. Porque não caminhamos sozinhos para o desconhecido, caminhamos em direção ao conhecido amor e provisão de Deus. E saber que há um Criador que nos ama profundamente e que tem um plano para a eternidade nos liberta do pavor do depois. E finalmente, a paz que excede todo entendimento sobre a morte vem de um relacionamento pessoal com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele em vida, mais confiantes nos tornamos em sua fidelidade e amor por nós. Assim é uma jornada de fé que transforma o medo em esperança inabalável, porque para a pessoa que crer, a morte não é um fim. Então, ao invés de temer o fim, somos encorajados a abraçar a vida com fé e esperança, certos de que a morte não tem a palavra final sobre nós.